Oi, olá, então bem-vindo, bem-vinda a mais uma parte da nossa jornada em busca da nossa cura, em busca do nosso se resolver, nos encontrarmos e conseguirmos evitar de entrar novamente numa relação narcisista. Esse módulo aqui é específico voltado para quem teve uma relação amorosa com narcisista, amorosa, do teu lado, tá depressivo, né? Uma relação amorosa com narcisista e como a gente pode encontrar cada vez mais a cura, o seu self, o que foi quebrado, algumas consequências, alguns pontos de alerta para a nossa cura, porque, como eu falo sempre, mais do que nós apontarmos o dedo, nós pegarmos esse dedo que estamos apontando para o narcisista, virarmos para nós e nos abraçar e nos ajudar nesse ponto. Como é que eu posso estar bem para não entrar em uma outra relação com o narcisista, tá bom? Então vamos lá, idealização. Alguns pontos, alguns padrões são meio que parecidos para a família ou para quem viveu uma relação amorosa. Porém, gente, uma coisa que eu fico a pensar é o seguinte: ah, pessoas saudáveis, pessoas que estão mais equilibradas nas suas emoções, nos seus sentimentos, eu acredito que elas têm uma tendência, e na verdade elas têm uma tendência muito menor em entrar em relações, qualquer tipo de relação que ela veja que tem um problema grave, porque ela já sinaliza isso. Mas quem tem, às vezes, alguma carência, alguma lacuna lá atrás que não está resolvida, tem uma tendência maior entre entrar numa relação ruim. Por quê? Por carência. Às vezes você fala assim, Lene, mas eu não tive pais narcisistas. Não, os pais têm que, né? Tinham alguns problemas assim, assim, assado. Às vezes eles não eram narcisistas mesmo. Mas às vezes eles tinham alguma disfuncionalidade que te trouxe carência. E essa carência te levou lá pra frente a entrar numa relação com alguém que suga, com alguém que idealiza-te. E nisso tu acabas tendo essa pessoa vai me preencher no que eu não tive na infância. Tudo escolha no subconsciente. E aí tu entra nessa relação com alguém que, no caso, a gente tá falando aqui de narcisista, e aí tu acaba tendo esse problema. Então, lá atrás, às vezes, não foram pais narcisistas, mas teve, sim, uma lacuna, algo que não foi bem organizado. Então, vamos olhar para esse ponto primeiro lá para trás. Às vezes, tu vês numa família que o pai bebia, às vezes, tu vês na família que a mãe tinha algum tipo de depressão, né? Essa mãe tem depressão, e tinha, ou era bipolar, ou tinha às vezes algum problema realmente mental, né? Pode acontecer também com as pessoas que terem isso, tipo de dificuldade. Ou problema com drogas, também pode ter sido. Pessoas extremamente rígidas, sabe? Pessoas que não dão muito amor, às vezes. Pessoas que às vezes não são totalmente narcísicas, mas elas têm muita dificuldade de se entregar. Elas são muito rígidas com os filhos, têm muitas regras e os filhos ficam sempre muito enrijecidos, então eles não recebem o amor que eles precisavam. E às vezes, vindo desse tipo de padrão, quando encontras alguém que parece que te ama, fala assim, aqui que eu vou amarrar meu jegue, como dizem, né? Então aqui que eu vou encontrar o amor que eu não tinha lá atrás. E ainda mais se tu, nesse processo de teres, não estares mais com os teus pais, né? Ali ir para um relacionamento amoroso ou um casamento, se não tivesse aquela cura, aí é que tá o problema. Por isso que a gente fala, olha, gente, se eu soubesse isso há mais tempo, teria sofrido menos. Se eu soubesse que eu deveria me curar durante os tempos que eu fugia das coisas, teria sofrido menos. Hoje eu tô com 41 anos de idade, agradeço a Deus por essa idade, assim, por Deus ter me ajudado a encontrar a cura. Mas eu falo assim, se eu tivesse descoberto isso lá pelos meus 25, 24 anos, eu teria vivido muito mais profundidade em relações, em muitas coisas. Então hoje eu sei que Deus ele acabou encurtando o tempo para essa cura, mas para até eu agradeço assim por tudo, né? E hoje eu posso ajudar alguém, mas ao mesmo tempo eu falo, se eu soubesse encarar mais as minhas sombras e olhar lá para mim primeiro do que olhar, por exemplo, para a minha família extremamente disfuncional, teria evitado muitas coisas. Então, qual que é o X dessa questão, gente? E a gente entre aquela família disfuncional, com alguma disfuncionalidade, mesmo sendo narcisismo, esse espaço e o novo relacionamento que é com o narcisista, esse espaço aqui, quem tá és tu. E nesse espaço que tu estás, tu talvez tivesse um tempo ali que não parasse para procurar uma cura, não parasse a pensar que tinha algum problema com aquela família, não parasse a pensar que que tu tinhas que te conseguir sarar essas dores que vieram daquela disfuncionalidade para depois entrar num relacionamento melhor, né? Melhor em um relacionamento.
Isso não quer dizer que tu seja uma pessoa ruim, mas tô falando assim, às vezes tu entras numa coisa e só piora porque tu não conseguiste ver que tinha algum problema. Né? Como diz a doutora Cláudia Henrique, né, neurocientista, também fala muito sobre narcisismo, aprendi muito com ela. A diz não tinha algum problemito, acho tão bonitinho que ela fala. Então, se tu não vê que tem esse problemito, aí tu vai levar ele lá pra frente. Problemas que a gente pode ter, nesse caso, é a própria carência, a dependência emocional, não se conhecer. A gente vai aprender num dos módulos, vai falar a ver sobre o corpo, né? Tem a parte do Kibe, mas tem uma outra parte que ela é específica do nosso corpo, como personalidade, o formato, diferente do formato Kibe, eu quero dizer. Por exemplo, se tu és uma pessoa que tem muita tendência a um traço chamado oralidade, normalmente tu podes ter uma tendência maior a ter dependência emocional. Uma pessoa mais emotiva, uma pessoa que usa mais a boca para várias ações, a pessoa pode fumar, a pessoa pode beber mais, ela também fala mais, ela tem que ser mais ouvida, e quando ela não tá bem na fase quando ela não se conhece, ela acaba tendo um problema maior nessa questão emocional, porque tudo é muito pela boca, né? Então pode também ter problema da oralidade. Então são várias coisas, várias questões que nessa lacuna que eu comentei com vocês, que nós temos que encontrar esse caminho para evitar de entrar no relacionamento. Ah, mas tá, eu já tive essa lacuna, Lene, eu não vi, não notei, eu tô aqui hoje. Sim, lógico, a gente entende com toda empatia e compreensão. Então, tu tá aqui hoje com o narcisista. Então, tem alguns fatores. Como é que a gente acaba entrando numa relação com o narcisista, né? Eu sendo uma pessoa carente. O narcisista, ele tem uma coisa que é um dos primeiros passos dele, porque ele sempre tem um padrão. Dentro desse espaço dele, o que ele faz? Ele faz um negócio chamado idealização. Ou vamos chamar de idealização barra espelhamento. O que é isso daí? Quando fosse aqui, eu tô olhando pro celular, eu vejo minha própria imagem. Ou o espelho, né? Uma coisa normal, assim, que nós temos ao nosso redor. Então, o narcisista, quando ele quer entrar, gente, é difícil até falar isso, mas quando ele quer alguém para a vida dele para ser um suprimento, porque normalmente os narcisistas não ficam sozinhos, eles não se curam, eles não procuram a cura, sempre tem que ter alguém, certo? Então ele vai encontrar alguém que normalmente é muito mais propenso a ser dependente do que uma pessoa saudável. Foi o que eu falei, uma pessoa saudável, narcisista nem encosta a mão. Deixa eu contar para vocês algo que foi bem importante. Não tô dizendo que narcisista é psicopata, tá? Mas todo psicopata é narcisista. Olha só que loucura. Tem um estudo, tem um homem que ele é psicopata, não sei se ele tá vivo, precisa até estudar melhor sobre isso. E daí ele confessou que era pedófilo, né? E daí ele confessou uma coisa, ele disse assim, eu nunca ia atacar ou mexer com crianças que os pais eram uma ameaça para mim. Eu sempre ia naqueles pais que não protegiam as crianças. Ou seja, eu trouxe isso para nossa realidade. O narcisista nunca vai se espelhar ou vai buscar espelhamento, idealização. É uma pessoa que está saudável, uma pessoa que sabe das suas bordas e limites. Ele vai em quem tem a porteira aberta. Pessoas que, como codependente, que ela não espera o momento de ela ser amada por alguém, onde ela acha que vai ter todo o preenchimento da vida dela. Então, é isso que eles fazem. O espelhamento, o que é? A idealização. É quando esse ser narcisista, ele encontra alguém que é codependente, já assim, sabe, por intuição, bordas muito abertas, pessoa extremamente empática, pessoa até muito dada, não tem limite, não tem bordas, sabe? Por exemplo, vou contar alguns exemplos que vão ser de depoimentos, tá? Relatos, coisas que eu fiz também como codependente, muito tempo na minha vida. E vou contar relatos de coisas que eu já vi depois, quando eu comecei a entender essa situação. Que a pessoa... Olha só que loucura, né? A pessoa diz... Olha só, a pessoa diz que tem algum problema de saúde. Meu Deus do céu, tu já vais começar a procurar todos os compêndios de medicina, tudo que pode fazer para essa pessoa. Só que ela não pediu opinião nenhuma. Ela não pediu pra te, me ajuda, como é que eu posso curar? Não, tu já queres curar a pessoa. Tu já vais por ela, tu vais invadir o espaço e tu vais querer fazer o máximo tudo por ela. A pessoa diz assim, poxa vida, eles não são diretos narcisistas, tá? Eles têm dificuldade com isso. Poxa vida, eu tava... isso eu já ouvi um caso, eu preciso pagar meu aluguel, mas acho que esse mês e o próximo não vai dar. Eu posso ficar na tua casa um tempo, né? Aí,
lógico, vem pra casa, fica aqui, meu amor. Pronto, vai se instalar o trem lá na tua casa, né? Então, eles sempre jogam muitas coisas, porque eles sabem que o codependente, ele vai sempre querer controlar e ajudar. Ajudar. Vocês viram que eu falei controlar e ajudar. Por quê? Olha só como é uma via de mão dupla. E hoje eu falo assim que ter passado por relações narcisistas não tira a culpa que eu tenho também por ter sido codependente e por ter sido de bordas sem bordas, sabe? Porque assim, se tu queres controlar tudo, se queres o máximo, não, eu vou fazer tudo por essa pessoa. Se ela tá segurando 2 copos, 3 copos e você, eu acho que ela vai deixar cair algum. Eu preciso ir lá fazer isso por ela, eu preciso estar lá por ela, não vai fazer melhor do que eu. É uma falsa humildade, mas que passamos uma imagem de que não, realmente a gente tem uma pessoa boa. Mas no fundo, a gente quer controlar o outro. E esse ser narcisista, ele já é um ser manipulador. Ele não chega a ser controlador, no meu ponto de vista, ele é um ser manipulador. O codependente, ele controla o máximo das coisas para ficarem ao redor dele, para ele conseguir não deixar nada cair. Não deixar a janela ficar aberta para a chuva não entrar, como diz minha irmã, não deixar sempre o espaçonaço gás tá desligado, eu tinha essas neuras. Eu lembro até hoje, assim, eu fiquei pensando, fiquei engraçado, por que eu fazia sempre isso, né? Quando eu era pequena, acho que eu tava com, deixa eu ver aqui, 9, 10 anos, eu tinha quase virou um toque, assim. Eu ia sempre ver se o gás estava desligado, porque eu achava que podia explodir a casa. Uma criança. Que absurdo, né? Eu acho que lá no fundo, isso que eu tinha pai e mãe dentro de casa. Eu lembro que eu tinha pai e mãe, tinha 2 irmãs dentro de casa, mas eu sempre ia ver, e durante muito tempo eu criei uma neurose, né, por conta desse abaixar o bico do gás, porque meus pais me ensinaram, eu sempre abaixo o bico do gás, porque pode explodir o gás, sabe? Com o bico ligado ou desligado, poderia explodir aquele gás, né? Uma coisa que estaria vazando. Mas eu vejo como que isso me tornou controladora de ter que deixar tudo máximo, as portas fechadas. E não sei vocês, aí vocês me contam depois nos comentários aqui das aulas. Durante muitos anos, mas muitos anos, ainda às vezes desponta uma coisa. Eu sempre sonhava que eu estava puxando minha família, no caso mais minha mãe e minha outra irmã, vamos fugir! Tem alguém querendo assaltar a gente, alguém armado, eu sempre gritando, eu não tinha sossego, eu estava sempre salvando-as. A minha outra irmã, ela já no caso é irmã bode expiatório, então ela já não estava nos meus sonhos, porque inconscientemente ela já estava fazendo a vida dela de uma forma diferente, mas estava a fazer. E eu estava sempre puxando essa mãe e essa irmã, vamos fugir, vamos embora, o que vocês estão fazendo? Não perde o ônibus, sempre nessa loucura. Então assim, tu tens as tuas próprias experiências. Tu vês como que é o codependente, ele é um ser controlador. E o narcisista, ele é um ser que, ó, ele fica lá, ó, ele manipula e senta e espera. Então, por isso que a gente tem que encontrar esses pontos de olhar, falei, peraí, eu sou controlador, eu quero tudo do meu jeito. Eu controlo, às vezes, até pessoas que não têm nada de narcisismo. Isso é muito fácil para o narcisista ele entrar na tua vida, se tu não te curares, por isso tu tens que curar. Tu tens que curar da vontade de controlar. Ai, dá vontade de entrar no grupo, por que não falaram comigo no grupo? Ai, eu não quero perder esse cliente. E começa a entrar numas neuroses loucas, sabe? Então, tu tem que começar a olhar para essas emoções, O que eu sinto agora? Ai, eu sinto uma inveja. Eu tô sentindo inveja, um ciúme, eu tô sentindo alguma coisa que não é legal e que isso vai me levar a tal lugar. Sentir essas emoções e pegá-las e falar assim, por que eu tô sentindo isso? É válido? Eu preciso sentir isso? Vai me ajudar em alguma coisa? E começa a se perguntar mais vezes sobre isso, até chegar no ponto de tu entender de por que esse tipo de sentimento. E aposto que talvez não seja válido, se for um sentimento ainda mais negativo, né? Então, começar a cortar esses sentimentos, começar a trazê-los para um momento de racionalidade para tu não te perderes, né, nisso tudo. E aí vai ficar muito mais fácil, muito mais racional, tu conseguir entender, conseguir visualizar as coisas, conseguir entender mais sobre bordas, sobre limites, né? E aí, vamos lá pegar aqui o que é o espelhamento. Vocês devem ter vivido, né, por terem passado uma relação, ou só sabiam que tem alguma coisa, mas não conseguiram entender. O espelhamento é o quê? Realmente o narcisista, ele traz tudo pro codependente
Se tu gosta de sushi, ele também ama sushi. Se tu gosta de fazer trilha, ele também ama fazer trilha. Se tu gosta de carne mal passada, ele também ama carne mal passada. Eu falo assim, meu Deus, essa pessoa é a pessoa da minha vida. Minha alma gêmea, love forever and ever. Nunca mais te deixarei. E aí, o narcisista, nesse espelhamento, ele se vincula a ti de uma forma tão forte, e tu, como não tens bordas, né, nem limites, tu acabas estando já dentro daquela relação, querendo dar, e ele não dá o suficiente, ele só dá corda para ti, né? E aí nessa corda tu vai te enrolando nesse ser. Então o narcisista, ele faz isso, ele espelha, ele parece que é a pessoa da tua vida. Só que assim, gente, não existe alma gêmea. Não existe alma gêmea. Primeira coisa que a gente tem que pensar, isso é fato e é realmente muito importante. Nós não podemos ser metades. A gente usa aquele clichê, eu tô procurando a minha metade, a metade da minha laranja, a tampa da minha panela, sabe? Tudo é muito metade. Nós temos que ser o máximo seres inteiros em nós mesmos. Como se fosse uma laranja, né? Em vez de tu seres uma meia laranja, né, que não tem equilíbrio, ou tá virada para baixo, ou tá para cima naquela circunferência, ser uma laranja inteira, onde tu consigas interagir no mundo. Quando encontrar uma outra laranja inteira, muito bom, mas se tu encontras uma metade, não tem como dar alguma liga. Isso é interessante, que eu me perguntava sobre esse ponto. Eu falei, tá, mas como é que é? Por que eu não posso ser uma metade se quando eu tenho uma pessoa na minha vida é para nós sermos um? Sim, nós seremos um com a relação única da pessoa, ele se torna um. Só que ao mesmo tempo que se torna um, eu não posso ter que pensar que se por acaso vai que separar, eu vou voltar a ser uma metade. Então tem que ser um sim, um único ser. Mas para esse único ser, ele ser saudável, ele já tem que vir como uma laranja completa. O Dr. Flávio de Kovács falava muito sobre isso, psicoterapeuta, da gente ser uma laranja completa, para não entrar no processo de fusão. Porque quando entra no processo de fusão, você fica ali, ó, sabe? E se for com o narcisista, então aí que a coisa tá feia. Então o espelhamento do narcisista é isso, né? Então ele parece que tudo tu combinas com ele, e parece que toda a tua vida é totalmente única com ele. Só que tudo isso muito rápido. O problema é esse. Não são coisas autênticas. Tudo é muito rápido, tudo é muito intenso, né? E tá aí uma coisa que até vale a pena nós pensarmos. Às vezes eu escuto pessoas falando assim, eu sou muito intensa, sou muito intensa. Eu entendo isso. Também eu fui uma época muito intensa, muito impulsiva. Até que ponto isso é saudável? Será que isso é legal? A pessoa fala, eu sou muito intensa, eu amo intensamente. Hoje já fico desconfiada se a pessoa não tem traço narcisista, né? Porque tudo que é muito rápido não cria raiz, né? As coisas que levam tempo, elas têm que ter alguma raiz para baixo, né? Tem que ter um tempo, tem que ter toda uma maturidade. Nada se de uma hora para outra. Então, dentro do narcisismo patológico, do transtorno de personalidade narcisista, essa é como funciona o espelhamento barra idealização. Ele vai te idealizar e tu vai ser a pessoa para a vida dele. Só que depois desse estágio, dessa agenda, começa a vir algumas coisas. E aí que é uma fase bem chata, que vai falar depois da nossa próxima jornada, que é a fase da invalidação. Então, o que acontece? Por isso que é muito importante, e agora vai ser importante como tu sair dessa relação, tu pensar assim, tá, eu tenho que me curar mesmo. Porque o narcisista, ele começa a te levar lá pro alto. Meu Deus, eu sou a princesa dele, eu sou a pessoa mais bela, não tem ninguém mais inteligente que eu pra vida dele. Tudo que tu não viste na vida, tu acabas ouvindo dessa pessoa. E aí, quando ele te leva pra lá, às vezes pela tua carência, às vezes, né, quase sempre pela carência, ele te põe lá em cima e depois ele começa a te invalidar e te põe lá pra baixo. Então, qual que é o momento agora? Tá sem contato com esse narcisista? O que acontece, gente, ó? Vamos pensar uma coisa. Eu não sei como é que tá isso, mas temos que deixar isso bem combinado aqui na nossa jornada, tá? Ex-narcisista é para ter contato zero. Se tu não tens filhos com eles, é para ter contato zero. Contato zero, zero, zero. Contato zero envolve o quê? Mídias sociais, não ver nada, não deixar de ver nada. Se tiver alguma desconfiança que ele está criando perfis falsos para te mandar mensagens, bloqueia, tá? Redes sociais, todas bloqueadas para essa pessoa.
WhatsApp, tudo bloqueado. Tudo que tu puder bloquear dessa pessoa. Só que aí tem uma coisa que eu vejo muita gente fazer. A pessoa vai ver ele na outra relação, ou ele com fotos maravilhosas, ou ele passeando pra lá e pra cá. Tu também. Tu não vais ver esse ser. Desliga tudo. Ah, Lene, só que eu separei, não tenho filho, pode acontecer ele uma vez, algum dia, talvez querer me processar alguma coisa. Salva tudo num drive teu, tenha sempre muitas evidências, tá? Prints, gravações, tudo que foi, que trouxe indícios de violência, de traição, tudo que foi uma prova, sempre arquiva, tá? Então joga na nuvem, guarda ali, mas não fica lá acessando para ver as coisas. Não vai, não vai. Bloqueia esse ser de todas as coisas. Não trabalhe com ele, não tenha nada com ele. Um narcisista comprovado patológico, narcisista comprovado patológico, não é para teres nada. E para de ir lá mexer nessas coisas velhas, tá? Agora é hora de tu te curares, de tu encontrares a tua própria vida, de tu parar de ter medo e começar a encarar a vida, perdão, porque agora é o tempo de cura, tá bom? Mas eu tenho filhos com eles, tá? Já é mais uma outra situação mais complicada. Não machuca os teus filhos, ou seja, não fala, seu pai é isso, seu pai é aquilo. Por quê? Primeiro, se o pai ou a mãe narcisista, eles sempre vão falar mal, normalmente eles têm tendência a falar mal do ok? Então, se tu falas mal também, tu estás na mesma equalização com o filho, do outro, né, pro filho. Então não vai adiantar nada. Só vai criar uma criança depressiva, triste, com tendência suicida lá pra frente. E essa não é a ideia. Mas já tenho filhos. Filho é pra toda a vida, né? Então é o seguinte, você vai ter que fazer o máximo para conseguir usar uma técnica que é bem conhecida, mas técnica da pedra cinza. Ou seja, tu não vais ter nada demais para passar para essa pessoa. Se tu conseguir bloquear nas mídias sociais, que não é muito importante, então continua bloqueando. Agora, se tu tens o WhatsApp para falar com ele ou o e-mail, ou mesmo telefone, então tu tens de manter uma linha de contato, um ponto de contato com essa pessoa, ter tudo sempre guardado, tudo sempre comprovado. Se der certo, um advogado para intermediar em vocês, porque às vezes pode ter casos de violência, né? A gente sabe também casos de violência doméstica de homens e de mulheres, tá? Eu não sou defensora de gênero nenhum, porque eu sei que também tem muitas mulheres narcisistas que fazem muito mal para os homens e eles acabam tendo uma tendência maior a perder nos tribunais por causa dessa nossa mentalidade de que a mulher é uma santa. Isso não é verdade, tá? Então, tudo que puder ser comprovado tenha e usa a técnica da pedra cinza. A pedra cinza é quando tu não tens nada de bom para mostrar. Por quê? O narcisista, quando ele tá na idealização, qualquer coisa que tu faz, você pode espirrar e sair ouro do teu espirro, ele vai falar que isso é bonito. Então, agora é hora de não mostrar nada, tá? Não mostre nada do que tu fazes para ele. Os filhos, às vezes, podem levar uma conversa ou outra, mas faça o máximo para você não ficar falando demais, muita coisa, e não fale, não crie nas crianças ou nos adolescentes, né, alguma coisa, um ponto de atrito que eles queiram começar a levar e trazer, né, porque o filho leva e traz às vezes. Porque se chegar no narcisista e falar assim, sua mãe é mesmo louca, meu Deus, por isso essa mãe toma remédio, eu sabia. Você viu, né, filha? Você viu, né, filho? Seu pai sempre tem remédio perto da cama. Então ele vai começar a te denegrir. Então não é essa a ideia. Talvez leve muito tempo, né? Às vezes até suas crianças crescerem, mas se for possível, quando elas crescerem, você se distancia dessa pessoa, não queira ter notícias, não vá ver notícias, tá? Não se machuque com isso. E vamos nos recuperar, porque o mais importante agora é esse processo. Outra dica que eu dou também para quem sai do relacionamento com narcisista é fique sozinho, tá? Fique sozinho, não se relacione por enquanto. Vá procurar tua cura, vai procurar entender melhor como funcionam essas partes todas do narcisismo para conseguir ficar mais firme, para não entrar em outras coisas. Cuidar das tuas bordas, dos seus limites, saber dizer não. Quantas pessoas dizem não pra nós, né? Só que a gente acha que a gente tem que dizer não pros outros. Não, a gente tem que dizer não às vezes. Então, tem que dizer não para algumas situações, sair de algumas situações que não são boas, né? Tem que fazer isso mesmo. E é isso mesmo que a gente tem que fazer. Então, agora é o processo de cura, tá? Tem um livro que eu vou recomendar pra vocês. Eu vou fazer umas focas aqui na plataforma. Encontrei ele em PDF. Ele chama-se Codependência Nunca Mais. Esse livro é maravilhoso. A gente vai também um dia pegar algumas... vou falar sobre isso, sobre a codependência na próxima aula. Eu vou pegar alguns tópicos de como a codependência ela é mais
ela é mais perigosa do que a gente acha, e por isso a gente acaba entrando em relações com narcisistas, tá? E aí, quando eu falo de relações, eu só não tô falando da relação familiar aqui na nossa jornada, mas eu falo de relações, às vezes, com amigos narcisistas, ou um amigo, né, narcisista, com um ente amoroso, às vezes religiosas também, às vezes acontece muito, tá? Infelizmente, ou também profissionais, também pode acontecer de ter um gestor, um chefe que seja narcisista, certo? Então, nossa tarefa, nossa missão agora é ver se tu tinhas bordas e limites ou não, e por que dizer sim pra tudo. E começar a treinar aos poucos isso. Tu não vais morrer, tá? Se começar a falar não pra algumas situações. Até pra ti mesmo. Ah, eu tenho que usar essa roupa porque o meu ex gostava que eu usasse essa roupa. Não, não preciso usar essa roupa. Se eu não quiser, eu posso até dar essa roupa embora. Pronto, simples assim. É hora de desapegar até daqueles momentos que não eram saudáveis e que tu estavas inserido, tá bom? Então é isso aí, então até a nossa próxima jornada e seja forte, tá? Homem e mulher, seja forte que tu vais conseguir.